Ô pessoal, muito boa tarde. Vasco não vai baixar, hein? Estão ouvindo? Presta bem atenção. Não vai baixar. Vamos a pelear hasta haga lo que haga, Vasco não vai baixar. Não vai baixar, absolutamente. Entendeu bem o que disse em espanhol o técnico Ramon Dias? Ele disse que o Vasco não cai de jeito nenhum. O time jogou em Salvador e milhares de vascaínos foram até o entorno de São Januário do Rio. Uma forma de protestar porque o estádio segue impedido pela justiça de receber público. Essa galera sofreu com o primeiro tempo. Encarou, bateu o Rasteirinho, pega, Léo Jardim! Chute Rasteirinho! E aos 44 minutos o Bahia conseguiu o gol. Rezende na linha de fundo, bateu na primeira trave, sobrou Ademir lá dentro! Ademir empurra pra rede, o Bahia abre o marcador no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ramon Dias colocou o francês Payet. Estreia da principal contratação do Vasco, hein? Entraram também no intervalo o Marlon Gomes e o Sebastião. O Vasco melhorou. E aí, aos 16 minutos, Gilberto fez pênalti no Marlon Gomes. Tá no chão, é pênalti! O argentino Verratti foi para a cobrança. É do Piratão, é do Verratti. E o Vasco empata o jogo na Fonte Nova. Festa em São Januário. Mas o Bahia voltou a assustar na cabeçada do Rezende. E logo depois desse lance, entrou o Jair. E não era a noite dele, não. Primeiro porque o Payet rolou e o Jair teve tudo para virar o placar. Vem chute do Jair pra fora! Inacreditável gol que perdeu o Jair! Ô Jair, o Vasco nessa situação e você perde o gol, cara. E nos acréscimos, o Jair ainda deixou o braço no rosto do Luciano Juba. O árbitro foi ao VAR e expulsou o Jair. Cartão vermelho para o jogador do Vasco. Pois é, 15 minutos do Jair em campo. Perdeu um gol e ainda foi expulso. Não era a noite dele mesmo, né? 1-1. O Bahia está onde o Vasco queria estar, fora da zona do rebaixamento. Já o Vasco ainda está no buraco, a 5 pontos do próprio Bahia. E isto é um mensagem para a gente. Essa é uma mensagem para todo mundo e principalmente para os vascaínos. O Vasco não vai cair. Não vai cair. Aconteça o que acontecer, o Vasco não vai cair. Vamos brigar até o fim. Gente, sangue, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. É isso, o Vasco trouxe um pontinho lá da Fonte Nova, esse empate por 1-1 com o Bahia. Ainda não é suficiente para o time sair da zona de rebaixamento, mas pelo menos não viu o Bahia disparar ali na tabela de classificação. O Vasco segue no Z4 em 18º com 17 pontos, mas foi um time que melhorou bastante na segunda etapa, principalmente com as alterações do técnico Ramon Dias. Ele colocou Marlon Gomes e também o Payet no setor de criação. Payet é a principal contratação do Vasco para a temporada, camisa 10 do clube, que ainda precisa ganhar um pouquinho mais de ritmo, não jogava desde maio, mas foi dele também o passe para o Jair, que acabou desperdiçando uma boa oportunidade. O Marlon Gomes também, que entrou nesse segundo tempo, foi quem sofreu o pênalti. O Verratti marcou para o Vasco. O Ramon Dias colocou inclusive ali na frente o Verratti com o Sebastião Ferreira. Então um Vasco que foi bem diferente nessa segunda etapa diante do Bahia. E só para a gente também passar para o fã de esporte, hoje o time está de folga, são 2 dias de folga, até porque tem aí alguns dias de data FIFA, então o time vai ter tempo para poder se preparar. Mas amanhã, por exemplo,
Payet e Rossi têm uma programação especial, um cronograma especial para alguns jogadores. O departamento médico do clube segue ativo. Mas ainda sobre esse jogo, os treinadores das duas equipes chegam agora nesse Sport Center. O Ramon Dias, inclusive, falando que o Vasco não vai cair. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente, no va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar, hagan lo que hagan. E o Brasil, eu estou aqui encantado, adoro este país e vim porque quis. É um país de futebol extraordinário, de qualidade de jogadores como não existe no mundo, mas é o único país que chama burros aos treinadores. Eu já estive em Portugal, já vi muitos jogos na Europa, já estive no Equador, já estive no México. É o único país que chama burros aos treinadores. O único. Vamos lá, Payet, no jogo deste domingo, 45 minutos, 30 ações com bola, um drible certo, 4 duelos vencidos, uma chance criada e 2 ações na área rival. Dá uma esperança pro torcedor do Vasco. O Vasco continua numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, né, Mari? É porque a gente fala da melhora do Vasco, que ela realmente aconteceu, a gente acompanha isso rodada após rodada. A gente questionou e até aguardou para palpitar um pouco mais sobre os reforços, numa dúvida / expectativa, e tem correspondido, tem encaixado mais um grande nome pro Vasco, mas é porque o Vasco precisa de resultado. A melhora só dentro de campo, a melhora só o entendimento entre os jogadores, pressionar um pouco mais o adversário, criar um pouco mais as oportunidades, mexer. O Ramon tem mexido bem na equipe, precisa converter isso em resultado de vitória. O Vasco não importa mais empate. Assim, é um bom empate fora de casa contra um Bahia que é forte, é um ótimo resultado. Não pro Vasco, porque o Vasco ele precisa da vitória. Então, assim, se chegar no final da temporada e a gente falar o Vasco caiu, mas melhorou, pro torcedor não vai adiantar.